Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus está repleta de versículos em que nos incentiva a pureza do coração. O salmista chegou a perguntar: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará em sua presença? Aquele que é limpo de mãos e que tem o coração puro. Davi orou ao Senhor dizendo: cria dentro de mim um coração puro e um espírito inabalável. Em Hebreus, nós vemos que o autor diz para que nós possamos nos esforçar em santidade, porque o nosso Deus é santo e Ele deseja que nós sejamos puros. Todos esses indicativos nos levam a pensar como sermos puros e como estar em diante do Senhor. É o que nós vamos descobrir hoje nessa aula. Fique comigo. Para nós começarmos essa aula, é importante entendermos o que é o coração. Se você perguntar para um ocidental, que somos nós, sobre essa mesa, sobre este balcão, a maioria diria que ele é preto, de pedra, retangular, iria dar informações sobre a forma de como é essa bancada. Mas se você perguntar para um judeu o que é essa bancada, eles vão trazer o que é a função dessa bancada, que é colocar objetos, que pode ser para você comer, que pode ser para você colocar os seus objetos de estudo, ou seja, eles vão falar da função daquele objeto. Assim nós podemos entender que a Bíblia tem uma visão diferente do que é coração. Enquanto nós estamos lidando na nossa mente ocidental com o coração como algo sentimental das emoções, o judeu olha para o coração como a função que esse coração exerce. E o coração do homem, segundo a palavra de Deus, não é apenas o que você sente, não é apenas o que você deseja, mas é o seu pensamento, a sua razão, os seus sentimentos e afetos e a sua vontade, ou seja, a sua decisão. Portanto, coração, de acordo com a Bíblia, é a nossa sede do nosso intelecto. É tudo aquilo que envolve o nosso eu interior, o nosso âmago. Por isso que o coração é algo tão importante para a palavra e por isso que Jesus trouxe uma forte ênfase no coração. Porque ele estava em um momento em que a religião estava extremamente focada naquilo que era externo e cerimonial. Aquele povo daquela época tinha se esquecido ou interpretado erradamente o que a palavra de Deus estava querendo com os seus sacrifícios, por exemplo. Eles estavam focados na cerimônia em si e não no que aquilo significava para Deus, e não no que aquilo significava do interior do seu coração e dedicação ao Senhor. Então é importante entendermos que Jesus ele faz uma leitura muito triste de quem é esse coração, porque é a verdadeira leitura de um coração que é pecaminoso. Jesus, certa feita, disse para os fariseus que o coração que é mau, que dele é que sai toda sorte de impurezas, que não havia de se preocupar com o que entrava, mas o que saía do ser humano, ou seja, aquilo que vinha do interior daquele homem, era extremamente preocupante. Então, quando nós olhamos para essa visão real desse coração, nós começamos a entender o quanto que a filosofia ao longo do tempo errou ao identificar os problemas da sociedade. Talvez você tenha um pouco disso dentro de si ao pensar que você erra ou seus pecados são desenvolvimento por conta do meio de onde você vive. Mas quando nós entendemos que o meio é na realidade corrompido pelo interior do ser humano, nós podemos então tratar esse coração como ele deve ser tratado. É importante perceber que a busca por Deus é algo que consome o coração dos cristãos. Mas aqui nós vemos que Jesus não elogiou aqueles que eram intelectualmente aguçados, ou seja, nós devemos nos preocupar quando pensamos que cristianismo é você assentir a diversas doutrinas e concordar com elas. Assim como também Jesus não elogiou somente aqueles que são emocionalmente piedosos. Perceba que a discussão não é sobre apenas o que eu entendo ou o que eu sinto, mas ao interior do coração que se mantém puro
e limpo diante do Senhor. Todas as coisas são importantes. Conhecer, sentir e experienciar o que se conhece. Mas o que Jesus procura dentro de um coração, no verdadeiro cristianismo, na verdadeira concepção do que é segui-lo, se baseia no quanto o meu coração é limpo diante dele. John Stott diz que a pureza do coração ela está intimamente ligada aos meus relacionamentos, seja com Deus, seja com as pessoas. Um coração limpo, ele é inteiramente sincero, com uma vida pública que condiz com a sua vida privada. Ou seja, é uma pessoa completamente transparente, que dentro do seu coração não admite hipocrisia, nem fraudes e nem malícias, que são para ele repugnantes. Como são poucos os que vivem isso, não é verdade? Quantos de nós temos uma máscara para cada situação? Uma máscara de santidade para quando estamos com os irmãos, ou uma máscara de uma boa retórica quando temos que defender a fé? Mas se olharmos ao nosso coração e fizermos uma análise, o que encontraremos ali? Pureza, ou seja, disposição em crescer nessa santificação, ou veremos um coração distante daquilo que Jesus nos propõe como caminho? Devemos pensar sobre isso. O autor Sinclair Ferguson traz uma reflexão a respeito dessa pureza de coração como algo que vai além da pureza moral do nosso coração. Ele lembra da profecia de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 25, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos porei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observais. Olha só que profecia maravilhosa. É a profecia de um coração realmente puro. E por que esse coração é realmente puro? Porque ele vai além de uma pureza moral para um comprometimento total com quem Deus é. Ou seja, um coração puro é um coração livre de idolatrias, livre de tudo aquilo que é divisão. Ou seja, é um coração que se nega a ser aquilo que a Bíblia diz de ânimo dobre, aquilo de servir a dois senhores, aquele sentimento de falsidade, como disse o Stott, como já dissemos no início desse estudo. A pessoa que se propõe a ter um coração limpo é aquele que cresce no seu compromisso com Deus. Søren Kierkegaard, um grande teólogo importante na história da teologia, um momento em que a teologia foi extremamente atacada, ele, com sua proposta mais bíblica para aquilo que estava acontecendo, disse uma frase muito importante sobre o coração limpo. Ele disse que pureza de coração é ser intransigentemente dedicado a Cristo. Sinclair Ferguson continua sua análise dizendo o seguinte, que coisas que são pequenas, se trazidas muito para perto do nosso olhar, elas se tornam inteiramente grandes. Vamos fazer um teste, faça um teste você aí comigo. Você tem algum objeto perto, qualquer objeto que estiver perto de você, uma caneta, um caderno, uma bíblia, um copo, eu vou pegar esse clipe. Esse clipe está distante dos meus olhos, certo? Mas se eu aproximar ele dos meus olhos, ele vai ficar muito grande e tudo ao redor dele vai se tornar obscurecido, ou seja, vai se tornar disforme. Meus olhos vão desfocar. O que Sinclair Ferguson quer dizer com isso é que quanto mais próximo do meu olhar estão as coisas, mais aquilo vai se tornar grande. Ou seja, a grande questão não é o quanto é importante ou o tamanho das coisas, mas o quanto eu fixo meu olhar naquilo. Aí é que vem a questão de uma idolatria. Qualquer coisa nessa vida em que eu fixo meu olhar e dou uma importância maior para aquilo, aquilo se torna maior do que qualquer coisa.
Mas voltando a esse pequeno exemplo que a gente está dando do clipe, quando eu estou olhando para ele de perto, ou seja, quando eu estou olhando para algo de perto e tudo ao meu lado está distorcido, obscurecido, eu posso refletir sobre a minha vida espiritual. O quanto de perto estão os nossos sonhos, objetivos, coisas ou pessoas, e o quanto de Cristo você está percebendo. Isso é um grande teste para nós. Jesus hoje é tão claro quanto foi no início da nossa conversão? Será que aquilo que estamos aprendendo de Jesus continuou a clarear, a se tornar mais nítido esse evangelho com o passar do tempo? Ou você está diante de uma situação ou causa que está tudo distorcido? Se a sua visão da palavra está distorcida, pode ser porque os seus olhos não estão fixos nela e fixos em outras situações que competem dentro de você na sua visão de quem é Deus. E sobre visão de quem é Deus, nós podemos então entender a promessa dessa bem-aventurança. Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A visão de Deus é algo muito importante na teologia e para o nosso coração. Na teologia ela é chamada de visio Dei, ou seja, o que eu enxergo do Senhor. É certo que essa visão para o nosso mundo aqui hoje, ela ainda não é completa, mas ela é suficiente para nos levar a um processo maior de purificação diante de quem Deus é. Nesse processo de santificação, aquilo que eu vejo de Deus é extremamente importante. É a mola propulsora para que eu busque maior santificação. Ou seja, aquele que tem o coração limpo, ele verá a Deus cada vez mais e mais claramente do que antes. Quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos lá de 1 João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: todo aquele que tem a esperança nele, ou seja, em Jesus, se purifica assim como ele é puro. Ou seja, o cristão se purifica agora porque ele já pertence a um reino. E esse reino é reino de pureza. Portanto, aquilo que ele vê agora será um reflexo daquilo que ele será completamente no novo céu e na nova terra. Por isso nós devemos pensar sobre esse coração e fazer algumas perguntas para ele. Além de nós observarmos o que está no nosso foco, nós podemos parar para pensar. A ideia Carson traz algumas perguntas interessantes a respeito de como está por isso o nosso coração. Ele diz assim: o que você pensa quando a sua mente está em ponto morto? Ou seja, quando você não está pensando em nada, o que seu coração traz à memória? O que seu coração ou sua mente te faz pensar? Quando você descobre que alguém passou a perna em outra pessoa, o quanto você se torna satisfeito pela astúcia daquele que passou a perna, a inteligência daquela pessoa? Ou o humor negro, por exemplo, quando nós fazemos piadas com algumas situações que não são de fazer. O quanto isso é engraçado para nós? Qual é a sua dedicação? Ou seja, a que você mais se dedica? O que você mais ama? O que você fala? Reflete realmente o que está no seu coração? Ou seja, o que você costuma conversar, os assuntos que você costuma falar, do que eles estão refletindo? É importante nós lembrarmos desse exemplo na palavra de Deus. Porque Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então cabe a nós, nesse caminhar com Jesus, nessa visão que nós temos de Deus, nessa visão que nós temos do reino, evoluir nessa pureza de coração. É o processo de santificação. E eu quero concluir dizendo que ninguém se santifica, ninguém se transforma. Aquele que ousa se transformar ou se santificar vai se deparar com frustração e fracasso, porque isso é algo que somente o Senhor, através do Espírito Santo, pode produzir no nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te agradecemos pelo seu amor em nós, pela sua vida em nós, pelo seu instruir ao nosso coração, porque o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, ele habita em nós e estará conosco para todo sempre. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, ganhe mais espaço dentro do nosso coração, dirija nossos pensamentos, nos purifica através da sua palavra, nos lava, nos limpa, nos lava, Senhor, nos limpa,
no nosso interior. Nós reconhecemos, assim como Calvino diz, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E tantas coisas, pessoas, objetos, sonhos e ideias se interpõem entre nós e a visão de quem o Senhor é. Então, por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, atrai o nosso olhar para a mensagem da cruz. Nos purifica, nos santifica, nos transforma, segundo a imagem do Senhor. Pai, quem olha para essa palavra e a deixa como aquele que olhou para o espelho, contemplou quem é e não se transforma. Que nós não sejamos assim. Que toda luz que tem sido lançada pela Tua palavra em nós, nos conforme à imagem do Seu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Você se lembra que durante toda essa série eu estou indicando alguns livros para nós. Eu já indiquei 3. E hoje eu quero indicar para você o Sermão do Monte do Sinclair Ferguson. São esses 4 livros que estão compondo esses nossos estudos. Procure eles na internet e adquira-os para que você possa crescer cada vez mais em Deus. Olha, que Deus te abençoe e eu te espero na próxima semana, se Deus quiser.